Viagem astral. Prezado internauta, eu quero dividir com você nesse momento a minha viagem astral, aonde eu fui para a China em 2019. Como eu falei em vídeos anteriores, eu tive 4 viagens astrais no ano de 2019. E a minha viagem astral foi: eu me vi na China e tava todas as ruas vazias, sem carros, sem ninguém. E eu atravessei uma ponte muito famosa que tem lá, mas eu estranhei muito que a ponte estava vazia também. E eu fui lá para um apartamento, e nesse apartamento, na China, quando eu subi a escadinha para ir para o apartamento, eu conversei com a senhora, conversei com ela em alemão, no idioma alemão. Tinha no apartamento esta senhora e mais outro homem lá, de uns 35 anos. E eu estava muito feliz de estar lá na China. Eu estava surpreso como é que eu consegui vir até a China, assim que eu me sentia no sonho, né? Meu Deus, é tão longe do Brasil e eu consegui vir para cá. Daí eu estava muito feliz e eu queria... Até conversei com esse cara que estava no apartamento junto comigo, onde a gente ia ficar lá. Daí eu estava preocupado porque eu queria fazer uma foto para botar no Facebook. Eu queria mostrar para as pessoas que eu estava lá na China. Daí aquele cara falou para mim assim: Elias, aqui na China ninguém usa Facebook. Isso não existe aqui. Então, daí eu não pude fazer a foto. Daí eu tive essa viagem astral, mas não dei muita importância para ela. Aí uns 2 meses depois, aquele fato que o cara falou para mim, de que lá na China não usam Facebook, ficou na minha cabeça esse fato ali. E 2 meses depois eu fui procurar no Google quais são as redes sociais mais acessadas pela China lá. E incrível, gente, o Facebook não aparece em nenhuma posição. Realmente ocorreu como eu tinha visto no sonho, né? Depois eu descobri lá, eu pesquisei mais, é que eu vi que realmente a China ela é muito fechada quanto a isso, né? Esse negócio aí de internet, rede social é muito controlado por eles. Só porque em 2019, antes de eu ter essa experiência de viagem astral com a China, eu não assistia jornais nenhum, tá? Porque eu não gosto de notícia ruim. Você liga uma televisão, é só para você assistir corrupção, é tudo que é coisa ruim. Então eu já não assisto televisão já faz muitos anos. E na internet eu também não vejo notícia ruim. Estão falando de uma coisa ruim lá, eu já não vou ali porque... Então, se havia um movimento falando de coronavírus, antes dessa minha viagem astral, mas acontece que eu não dava atenção para essas informações, aí se é que eu as via, né? Então, claro, por que eu me vi lá na China, tudo vazio, tudo parado, e não vi pessoas? Por quê? Porque lá eles já estavam na quarentena naquele momento, né? Então a minha viagem astral me levou para a China no momento de quarentena, em virtude da pandemia. Então, prezado internauta, essa é mais uma experiência que eu quero dividir com você, né? A viagem astral, o meu conselho para quem quer fazê-la é ler todo dia um pouquinho, ou ver todo dia um pouquinho de viagem astral. Tá? Não precisa entender o que está vendo, tá? Porque o seu subconsciente já sabe como ele deve proceder a partir do momento que você tem a efetividade na visualização, né? Desse assunto aí, tá? A melhor técnica para uma viagem astral é esta: você à noite fazer uma dieta, não comer carne, comer pouquinho à noite, pessoal, tá? Bebida de álcool nem pensar, uma dieta, a pessoa precisa ir dormir leve, tranquila.
E todo dia se informar um pouquinho com algum detalhe. Não precisa entender o que está assistindo ou o que está lendo, ou o que está ouvindo sobre viagem astral. Mas se todo dia você se atentar um pouquinho a este assunto, de alguma forma, de alguma dessas formas, de forma automática o seu cérebro ele sabe como deve proceder, tá? Não precisa mais nada, entendeu? E os ajustes com as viagens astrais, eles vão ocorrendo à medida que você persiste, que você se torna efetivo em todo dia obter um detalhe, né, por intermédio de leitura, visualização de vídeo ou de áudio. Então, prezado internauta, é por isso que lá na China não tinha ninguém, claro, lá era quarentena, mas aqui no Brasil ainda não tinha chegado aquela onda da pandemia. A pandemia não havia começado ainda, entende? E eu também, depois dessa viagem, fiquei pensando, poxa, por que será que eu não via ninguém lá na China? Eu pensava assim, poxa, foi uma viagem astral, mas, poxa, cadê o povo? Cadê os carros? Eu só vi 2 pessoas lá. Uma mulher que me recebeu no apartamento e esse outro cara que conversou comigo sobre o Facebook. Ninguém mais eu vi, né? Mas foi uma experiência muito legal, pessoal, sabe? Só porque nessa viagem astral eu sou muito franco a dizer para vocês que a minha consciência não se partiu em 2, tá? Como no outro momento, noutra viagem astral que eu fiz. Aonde eu vi que, me lembro que a minha consciência se partiu em 2, foi uma vez só. E até foi na primeira viagem astral que eu fiz. Que eu trabalhei com 2 consciências. Com consciência plena de que estava em 2 lugares ao mesmo tempo, né? E nessa viagem astral da China, não. Eu estava com unicidade, né, nesta viagem astral. A minha consciência, o meu eu, estava todo integrado no 100%. Beleza, meu prezado internauta? Eu espero que este vídeo o encontre bem, sempre muito bem, né? Porque você, prezado internauta, o universo, o cosmos, ele é infinito, né? E nós podemos visualizá-lo, né? Mesmo aqui da Terra, mesmo deste plano. Obrigado por me assistir, deixe o seu joinha, né? E por favor, né, se inscreva, e eu sou muito, muito grato por isso. Obrigado, sim.